Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui a nossa live. Vou ajeitar as coisas aqui, pegar minha colinha para não esquecer de nada. Vamos lá. Meu nome é Thalita Moura. Se você nunca me viu, se você não me conhece, meu nome é Thalita Moura. Eu sou engenheira eletricista, sou mestre em engenharia elétrica, sou coach de carreira, trabalho com coaching de carreira e estou fazendo aqui essa série de 14 lives para falar especificamente com você que é supervisor, coordenador ou gerente, que tem uma equipe sob o teu comando. Pode ser uma equipe, uma eu-equipe, não só você, mas de uma pessoa que você tem ali alguma autoridade, né? Pode ser um estagiário, pode ser um trainee, pode ser uma pessoa só que esteja ali sob o teu comando, ou você pode ter uma equipe maior, de dezenas, de centenas de pessoas. É com você que eu quero falar aqui nessa série de lives. São 14 lives ao total e essa aqui é a live de número 8. E o que a gente vai conversar aqui? Sobre que tipo de líder você quer ser, tá bom? Boa noite para quem está chegando, bem-vindo. Então, que tipo de líder você quer ser? Que líder você quer ser? Esse é o tema da nossa live de hoje, dessa nossa 8ª live. E o que você vai aprender aqui nessa live? Primeiro você vai entender a importância, né? A gente vai passar aqui por tópicos como clareza, legado, propósito, né? Hoje é uma live um pouco mais assim, filosófica, vamos dizer assim, tá? Mas calma, não vai embora, não fica assustado, porque é uma filosofia, vamos dizer assim, bem prática, né? A gente vai conversar sobre algumas coisas que é muito importante você pensar, você refletir, para que você possa se tornar um líder melhor, para que você possa ter um gerenciamento melhor da tua equipe, para que você possa ser o exemplo que eles precisam e que você realmente quer dar para eles, tá? Então aqui você vai entender como que faz para gerar clareza. Boa noite, João. Como que faz para gerar clareza? Como que faz? O que você tem que entender para que você tenha essa clareza? O que é clareza? O que eu quero dizer com clareza? Como é que você faz para você entender que tipo de líder você quer ser? Sobre o que você quer, quem que você quer se tornar? Então isso tudo a gente vai conversar um pouquinho aqui e falar também um pouquinho sobre aonde que você quer chegar, tá bom? Então você vai entender aqui comigo aonde que você está como líder, quais são os problemas que você está enfrentando, o que você tem que ter atenção, aonde que você vai chegar. Vou te ajudar a pensar sobre isso e vou te ajudar a traçar um plano para chegar lá, beleza? Não, acabou de começar, tá? Só que é o seguinte, para a gente fazer um alinhamento de expectativas aqui, eu preciso te explicar que vários dos meus processos de coaching, né, dos meus programas de coaching, eles foram inteiros para que a pessoa entendesse, trouxesse essa clareza para a vida dela em relação ao que ela queria, né? A pessoa estava muito perdida ali. Não, esses especificamente não foram relacionados à liderança, mas a pessoa foi nesse sentido de gerar essa clareza para a vida dela. Então, o que eu quero te dizer? Mais de uma vez, tá? Vários processos já. Então, o que eu quero te dizer? Se você não tem essa clareza, essa live aqui ela vai te ajudar, tá? Porque ela vai ela vai validar também se você realmente, se você acha que tem, você vai poder validar se você realmente tem ou não, se você realmente entende que tipo de líder, qual líder você quer ser ou não, tá? Só que fica complicado da gente tratar tudo apenas numa live, tá? Como eu falei, teve vários processos de coaching já, onde o programa inteiro foi para a pessoa entender isso.
Então, mas eu vou fazer o melhor que eu puder aqui, tá bom? Depois vocês vão ter a oportunidade de perguntar lá na caixa de perguntas também. Eu vou fazer referências a várias lives, algumas lives que eu já passei. Se você não tiver assistido, tem o link na bio pro meu canal do YouTube. Aqui na bio do Instagram tem o link pro canal do YouTube. E eu tô subindo todas as lives lá, tá? Para que você possa ir lá e consumir esse conteúdo depois. Também vou mandar os áudios só, se para você for melhor assim. Os áudios eu mando lá pela lista do WhatsApp. Então, se você estiver lá na lista, você vai receber os áudios de todas as lives. Independente de quando você entrar na lista, eu vou enviar esses áudios para você. Mas assim, é só para alinhar essa expectativa com você de que às vezes a gente, dependendo da pessoa, realmente precisa de um programa de coaching inteiro. E aqui eu vou te mostrar os pontos principais para que você já possa entender melhor qual líder você quer ser e como é que você faz para chegar lá, tá bom? Vamos lá então. O que é clareza, né? O que eu estou chamando de clareza? Se eu for pegar lá no dicionário, clareza é algo que é claro, que é límpido, que é transparente, tá? Ou seja, é quando você não tem dúvida sobre uma determinada coisa, tá? Dentro do coaching, um dos pontos que a gente trabalha é muito essa clareza, de você entender aonde você está e aonde você quer chegar, tá? Então, como líder, o que você precisa entender? O que você precisa ter clareza para você entender qual o líder você quer ser? Que líder que você quer ser? A primeira coisa é você entender, por exemplo, qual é o teu perfil de comportamento. Consequentemente, qual é o teu perfil de liderança. Isso eu falei numa live inteira sobre perfil de comportamento, tá? Existem 4 tipos, vou falar aqui rapidamente. Existem 4 tipos de comportamento. Os comunicadores, os executores, os planejadores e os analistas. Tá? Isso é um estudo de milhares de anos, feitos por diversas pessoas, diversos estudos ao longo da humanidade, da história aí da humanidade. Mas são esses 4 perfis. Muda um pouco de nome e tal, mas é por aí. Então, uma coisa importante é você entender isso. É você entender qual é o teu perfil, né? Existe um teste, um assessment que a gente chama. Eu sou analista comportamental, então a gente faz uma avaliação, sai um relatório de 30 páginas lá, um monte de informação sobre você. Mas é importante, se você for na live sobre perfil de comportamento, você já vai entender quais são os perfis, se você nunca ouviu falar disso, e você já vai se reconhecer ali. É claro que você não tem ali o percentual determinado como você tem quando você faz uma análise, mas você já vai se reconhecer, você já vai se ver ali e você já vai conseguir identificar quais são os teus pontos fortes e os teus pontos fracos, né? Os teus pontos de melhoria, e você vai poder aplicar isso na tua liderança, tá? Tem algumas publicações minhas do LinkedIn também que eu falo sobre isso, tem um artigo sobre isso lá, sobre perfis de comportamento, tem lá no meu LinkedIn. Tem algumas publicações que eu fiz sobre esses estilos de liderança. Dependendo do teu perfil de comportamento, você vai ter um ou outro estilo de liderança mais forte, uma forma de se comportar como líder. Então você precisa entender, porque assim você vai trazendo clareza sobre o teu estado atual. E aí dentro do teu perfil de comportamento, você vai entender quais são os teus talentos, por exemplo, as tuas habilidades, aquilo que você faz melhor. Então, assim, mesmo que você não saiba o teu perfil, o que você faz bem? Qual é a tua característica e como líder que você sente que outros líderes talvez não têm, que outras pessoas talvez não têm, e que você sente que te destaca? Talvez você seja um cara mais aconselhador, talvez você tenha facilidade ali para encontrar, para aconselhar a tua equipe, para falar com eles. Talvez você tenha facilidade para... tô botando um cronômetrozinho aqui só para o Instagram não me derrubar antes da hora. Talvez você seja esse cara que tem facilidade para falar. Talvez você seja aquele cara que é mais focado em tarefa e aí vai ter mais facilidade para puxar a tua equipe para realizar. Ou talvez você seja aquele cara que é muito criterioso, focado no detalhe
Então, assim, vai depender do teu perfil de comportamento, você vai ter habilidades, talentos naturais, aonde com pouco esforço você se desenvolve muito. Então, identifica isso. É importante que você identifique quais são os teus pontos fortes como líder. O que a tua equipe traz para você e que diz, poxa, fulano, eu gosto de você por causa disso, porque você é muito direto e eu consigo te entender, ou porque você traça aqui um plano que eu consigo entender, então você diz qual é o passo a passo. Qual é o feedback que você tem? Tanto bom quanto ruim, né? Um feedback ruim, se você tem esse feedback, seja de um superior teu, seja talvez de uma pessoa da tua equipe, desde que você dê abertura para eles, lógico, né? Eles só vão fazer isso se eles se sentirem confortáveis para fazer isso com você. Então, só se você der confiança, criar um ambiente de confiança para eles, para que eles entendam que eles podem realmente dar algum tipo de feedback para você. Então, assim, identifica, né? Quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos, o que você tem que ter atenção para melhorar. Talvez você seja um cara, não, eu sou meio grosso, às vezes que eu sou direto demais. Pode ser uma questão. Então, assim, analisa essas questões, isso é importante para você entender que líder você é hoje, porque o líder que você quer ser, ele depende do líder que você é hoje. Então, primeiro a gente tem que entender aonde que você está como líder, entende? E você precisa entender isso para que depois você possa entender, beleza, eu estou aqui e eu quero chegar ali, aí como é que eu vou, tá? Então, a gente está no como que você está hoje, primeiro. Então eu falei talentos, falei habilidades, falei do perfil, falei das fraquezas e tem uma outra coisa que eu também falei numa live, que é sobre a autossabotagem, né? Foi a terceira live. Vai lá no canal do YouTube e vê. A autossabotagem é o seguinte, foi um cara, se você não assistiu a live, vou fazer um resumo rápido para você. Foi um cara que ele é mestre em engenharia elétrica, ele é doutor em neurociência e o cara conseguiu, ele dá aula no MBA de Stanford até hoje, tem uma grande empresa de coaching, né, de coaches, ele atende executivos que aparecem lá nas empresas da Forbes, então o cara é realmente muito inteligente, muito conceituado. E ele, nessa pesquisa de doutorado dele, ele conseguiu sintetizar os nossos pensamentos em números, tá? Então, bem rapidamente aqui, existem 9 formas da gente se sabotar e cada pessoa vai se sabotar mais de uma determinada maneira, tá? Então, isso é outra coisa que você precisa entender. Isso é outra análise que eu faço ao longo do processo de coaching para trazer essa clareza para a pessoa, dela se entender ali. O teste disso é gratuito. Se você for lá no canal do YouTube, na descrição do vídeo tem um linkzinho para você fazer esse teste. E ele gera um relatório para você. O teste dos sabotadores é gratuito, tá? O do perfil não é, mas o dos sabotadores é gratuito. Você consegue fazer, você lê o relatório, né? E é claro, no processo de coaching a gente trabalha essa questão. Mas ali você já tem um relatório, você já consegue saber, você já consegue identificar a forma de que você mais se sabota. Assiste a live lá, então, se você nunca ouviu falar sobre isso, que é muito importante, tá bom? Porque você só vai atingir a alta performance. A gente só atinge a alta performance quando a gente consegue controlar esses nossos sabotadores, tá? Identifica quais são os principais, como que eles agem e consegue controlá-los, tá bom? Enquanto você não tiver presente para isso, não souber qual é a forma, eu brinco, né, a tua forma preferida de se sabotar, você vai agir no automático e não vai conseguir reduzir a ação desses sabotadores e você não vai conseguir atingir o teu desempenho máximo como líder, teu desempenho máximo ali diante daquela equipe por quem você é responsável, tá? Então são coisas, todas essas coisas te ajudam a entender que líder você é hoje, que profissional você é hoje, que pessoa que você é hoje. Então isso tudo, os teus valores, isso é autoconhecimento, né? Isso tudo gera autoconhecimento, autoconsciência, aumenta o nível de inteligência emocional, que foi tema de outra live. Então tá tudo relacionado, tá bom? São coisas
sobre as quais você precisa pensar, precisa refletir e precisa entender para você compreender qual que é o teu, como que você tá hoje, que é o primeiro ponto, como eu falei, tá? E aí, começando a pensar um pouquinho sobre a clareza lá do futuro. Que líder que você quer ser, né? A partir do momento que você entendeu o líder que você é hoje, né? O coordenador, o supervisor, o gerente que você é hoje, aí você pode começar a pensar aonde você quer chegar como líder. Aonde que você quer chegar? E aí, um exercício simples que eu gosto de propor é o seguinte: imagina você daqui a 10 anos. Primeiro, em que cargo você quer estar? Você quer estar já num cargo de diretor, por exemplo? Gerente executivo, eu não sei como é que a tua empresa chama. Você quer estar na mesma empresa? Em termos de liderança, né? Que é a questão que a gente está tratando aqui. Talvez você hoje seja um coordenador. Beleza, você é um coordenador hoje, mas aonde que você quer estar daqui a 10 anos? E aí, que líder... E aí começa a vir essa pergunta: que líder você quer ser daqui a 10 anos? Como que você quer ser visto pela tua equipe? Que palavras que eles vão usar para te descrever? Né? Então, o exercício pensa em você daqui a 10 anos e 3 palavras que vão descrever você daqui a 10 anos como líder. O que a tua equipe vai falar de você? O que o teu chefe daqui a 10 anos vai falar sobre você? Então, escolha aí 3 adjetivos. Por exemplo, eu quero ser um líder compreensivo. Eu quero ser um líder inspirador. E eu quero ser um líder de resultado. Então, escolhe é só uma sugestão aqui. Pensa aí quais são as tuas 3 palavras, as 3 palavras que vão descrever esse líder que você quer se tornar. E aí a questão chave comece a se tornar esse líder a partir de hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para depois, não deixa para daqui a 10 anos. Porque olha só, se você não começar a se tornar esse líder hoje, esse coordenador ou esse diretor, por exemplo, que você quer ser daqui a 10 anos, primeiro que a oportunidade dificilmente vai chegar. Segundo que se ela chegar, você não vai estar preparado. E aí, vamos supor, lá na frente, mesmo que alguém te dê um cargo de diretoria, você talvez não esteja... Se você não estiver preparado, aquilo pode arruinar com a tua carreira. Então já começa a ser, a partir de agora, a pessoa que você quer se tornar, o líder que você quer se tornar, porque senão esse dia nunca vai chegar, entende? Se você não começar hoje a praticar, a buscar ser visto pela tua equipe dessa maneira, por exemplo, uma das palavras, vamos supor que seja inspirador. Eu quero ser um líder que inspira. Beleza. Como que hoje você pode se tornar um líder que inspira a tua equipe? O que você pode fazer? E, de novo, tem live sobre isso também, tá? Já tem live sobre quase tudo aqui que eu tô falando. Tem live sobre isso, para te provocar esse pensamento para você. Como que você pode fazer para ser um líder que inspira a tua equipe? Então, entenda essas 3 palavras, entenda quem você quer ser daqui a 10 anos e comece já a ser essa pessoa, tá? Essa é a tua clareza do futuro. E outra coisa legal para pensar sobre esse teu eu do futuro, esse líder do futuro aí, que é você mesmo, que conselhos ele te daria hoje? Então, diante da situação que você tem hoje, diante dessa clareza que a gente gera aqui com o teu perfil, teus talentos, tal, tudo isso que a gente conversou, que conselhos que esse teu eu do futuro te daria? Esse líder do futuro ele te daria? Esse diretor aí, que conselhos que ele daria para o coordenador, para o supervisor que você é hoje? Será que tem alguma situação dentro da tua equipe que você está deixando para lá e que esse diretor que você vai se tornar, ele falaria para você: olha, toma cuidado com essa situação aqui. Isso aqui você precisa resolver. Esses teus colaboradores aqui, eles estão tendo desentendimento entre eles. Você não pode deixar isso acontecer.
Ou a tua equipe, ela não está tendo o rendimento que ela poderia. A responsabilidade é tua. Você precisa fazer alguma coisa. Olha, esse colaborador aqui, ele não está tendo o resultado que deveria. Vai lá, conversa com ele, vê o que poderia, o que você pode fazer. Então, assim, que conselhos um teu eu do futuro daria para você hoje em relação ao teu lidar com a tua equipe e também a tua própria carreira? O que ele falaria para você em relação à tua carreira que vai fazer com que você chegue a ser diretor lá na frente? Será que ele falaria assim, olha, investe nesse curso aqui, olha, faz esse treinamento aqui, porque senão você não vai estar preparado para o próximo cargo e para poder virar diretor lá na frente. Olha, você não está sabendo lidar com a tua equipe, cuida disso, vai procurar treinamento, não fica esperando pela empresa, por exemplo. Entendeu? Então, pensa em que conselhos esse teu eu do futuro daria para você diante dos desafios que você tem hoje, tá? Isso é uma forma muito bacana de pensar. Essas 3 palavrinhas e esse olhar teu mesmo do futuro para agora, para que você possa avaliar as questões que você enfrenta agora, tá? Segundo ponto aqui, quer dizer, é tudo meio relacionado, né? Mas só para ficar mais didático. O segundo ponto que eu quero trazer é o propósito. A gente falou sobre clareza, agora vamos falar sobre propósito. E aí tem uma coisa que acontece que é o seguinte. Quando muito se fala hoje de propósito, né? E às vezes isso gera uma ansiedade, eu não sei se acontece com você, mas pode gerar uma ansiedade muito grande na pessoa, no sentido de, meu Deus, eu preciso descobrir o propósito, minha missão de vida, eu preciso entender, e agora que eu não sei qual é o meu propósito, o que eu faço, como é que eu vou resolver? Não consigo mais trabalhar porque eu não sei qual é o meu propósito. Calma, tá? Se isso passa pela tua cabeça, eu quero te tranquilizar, porque não é isso tudo não, tá? Não precisa... eu ouvi isso da minha mentora, né, Cris Brits, eu ouvi isso dela e pra mim fez muito sentido, que é o seguinte, o teu propósito, não precisa ter o teu propósito da vida, sabe? Não, eu quero salvar o universo aqui. Não precisa ser isso não precisa ser a tua missão de vida. Não, cara, é o teu propósito de hoje. Qual é o teu propósito de hoje? Ganhar dinheiro para sustentar a tua família? Beleza, ótimo. Amanhã o teu propósito pode ser diferente. O teu propósito hoje é se destacar como supervisor daquela equipe ali porque você quer, vamos supor que o coordenador seja um cargo acima do teu. Isso varia um pouquinho de empresa, né? De empresa para empresa, mas vamos supor, você está num cargo de supervisor e o próximo é coordenador. Eu quero me destacar aqui como supervisor, eu quero fazer um excelente trabalho com a minha equipe para que eles tenham resultado e a equipe tenha resultado e, consequentemente, eu possa ser promovido. Então, o teu propósito hoje é fazer um excelente trabalho com essas pessoas para agregar para a carreira delas e para agregar para a tua também, que aí todo mundo sai ganhando. Então, assim, primeira coisa, relaxa com relação a essa questão do propósito. O propósito muda, o meu era relacionado à engenharia, eu teve por muitos anos, eu fiquei dentro da área acadêmica, né? Então fiz mestrado, estava no doutorado há um tempão, e aí depois eu entendi que o meu propósito não estava mais lá, não estava mais, e tudo bem, e agora o meu propósito está no coaching. Então, assim, a gente muda, as coisas a vida vai acontecendo e tudo bem se o teu propósito mudar, você não precisa entender o teu propósito de agora para o todo sempre, amém? É só entender o que você precisa, o que você quer agora, tá? Lógico, tenha uma visão de futuro, mas assim, não precisa se preocupar que você tenha que decidir hoje para sempre, tá? E aí, coisas que você pode pensar, em relação à tua família, né? O teu propósito enquanto líder em relação à tua família. Ou seja, como que o teu trabalho te ajuda no teu propósito com a tua família. Por exemplo, muitas vezes, né, isso é comum, a gente quer dar o melhor para o nosso filho, por exemplo. Não, eu quero pagar o melhor colégio que eu puder para o meu filho,
eu quero pagar esportes para ele, cursos para ele, eu quero poder levar minha família para viajar, eu quero morar num lugar, eu quero essa promoção aqui, porque o meu propósito nesse momento é essa promoção, porque eu entendo que se eu tiver essa promoção eu vou ganhar um pouco mais e vou poder dar mais conforto para minha família, vou poder me mudar, vou poder morar num local melhor. Então, assim, qual é o teu propósito diante da tua família, tá? Outra coisa que você pode pensar é em relação à tua equipe. Qual que é o teu propósito liderando aquela equipe ali? Se você está aqui, é porque se você está me ouvindo, é porque você se importa com aquelas pessoas. É porque você quer fazer diferença na vida delas. É porque você quer ser uma referência para elas, inspirá-las, você quer ser um guia para elas, então você quer ajudar na carreira delas, dessas pessoas que são da sua equipe. Então, qual que é o teu propósito sendo líder dessas pessoas? Em relação a elas mesmas, né? Não só em relação à empresa, mas principalmente em relação a essas pessoas, que são as pessoas que estão ali confiando em você como líder e estando ali com você todo dia. Qual é o teu propósito para eles? O que você quer gerar na vida deles? Isso é uma outra coisa também muito legal de você pensar. E um terceiro ponto é em relação à tua própria carreira, que eu já falei um pouquinho antes. Que contribuição, além da questão do cargo, né, que a gente já falou, que contribuição para o mundo, para a tua empresa, para o setor onde você trabalha, por exemplo, se você é engenheiro, você é engenheiro eletricista, então para o setor elétrico, qual é a tua contribuição? Ah, não, eu trabalho no setor de construção civil. Beleza, qual é a tua contribuição? Qual é a tua contribuição com o teu trabalho para aquela pessoa que vai ser lá o consumidor final? Então, assim, mesmo que você não tenha contato com essa pessoa, que é o consumidor final, como que o teu trabalho, enxergue isso, como que o teu trabalho sendo bem feito, o trabalho da tua equipe ele sendo bem feito, o que isso impacta na vida da pessoa lá na frente. Tenha isso em mente e não perca isso de vista, porque, e aí falando muito da engenharia, né, que é um ambiente que eu conheço, às vezes a gente fica muito por trás, né? A gente tem aqueles engenheiros que lidam com o cliente, mas a maioria fica ali fazendo muito estudo, fazendo um projeto, fazendo muita análise, e eles não ficam direto ali em contato com o cliente. Então, muitas vezes, você acaba perdendo essa noção do quanto o teu trabalho pode impactar e vai impactar na vida daquela pessoa. Você pode perder essa conexão. Então, traga isso sempre para a tua mente e não perca isso de vista. Qual que é o teu propósito em sentido de contribuição, né, com a sociedade ali onde você convive da tua carreira? Então, propósito, pensa na tua família, pensa na tua equipe e pensa na tua carreira. O que você quer para você e o que você quer deixar, tá? E aqui o último ponto que eu queria falar, penúltimo, na verdade, é sobre legado, né? Que tem a ver aí com o teu propósito, é um pouquinho diferente, mas é sobre legado. E aí, a primeira coisa que eu queria fazer com você é perguntar se você tem orgulho das histórias que você está contando, né? Das histórias que você está construindo. Se a tua vida parasse aqui, você fosse contar a história dela para alguém, você ia ter orgulho das histórias que você ia contar? Ou seja, você tem orgulho daquilo que você vem construindo? Se tem, ótimo. Se não tem, tá tudo bem. Identifique por que não tem e mude, né? Porque eu falo muito, né? Quer dizer, quem fala isso é o Tony Robbins, né? Mas o que a gente tem na nossa vida não é sucesso, não é fracasso, é resultado. Então, se o resultado que você tem hoje não está muito legal para você, tá tudo bem, é um resultado. Então, mude as suas ações, faça diferente,
haja diferente, procure conhecimento para que você possa mudar o que é preciso, identifique o que é preciso mudar, que você vai ter resultados diferentes, né? Isso é um pouco clichê, mas é verdade. Então, primeira coisa a pensar você tem hoje orgulho das histórias que você está construindo, das histórias que você está contando, tá? E aí, de novo, é importante. Se você tem, ótimo. Se você não tem, tá tudo bem. Você só precisa agir diferente de agora em diante, tá? E aí é o seguinte, aonde que você quer chegar, né? A gente falou um pouquinho lá quando eu falei de clareza e agora eu quero trazer de novo esse questionamento para você. Se você não está com papel e caneta aí, que eu não avisei no início, depois assiste de novo ou então anota as perguntas, se você lembrar, responde essas questões, porque se você parar para responder essas perguntas que eu estou fazendo para você, você vai gerar a tal da clareza que você precisa. E você vai ter um mapa ali no final, da onde você quer chegar, tá? Então, aonde que você quer chegar como líder, né? A gente está falando aqui de liderança. Aonde que você quer chegar? Já entendendo, se você já entendeu qual é o líder que você é hoje, como que você quer ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, ou aquele exercício lá de 10 anos? O máximo que você puder fazer, melhor. Mas tenha isso em mente. E aí é importante. Vai mudar, tá? Assim como o propósito, vai mudar provavelmente aonde que você quer chegar. Principalmente se você fizer um plano de longo prazo. Então, se você fizer 3, 5 anos para frente, é provável que vai mudar. Porque você vai mudar, porque a situação, a tua vida vai mudar, então as situações vão mudar. Mas é importante que você tenha esse norte. É importante que você entenda aonde você quer chegar para que você não se perca e não fique jogando energia para tudo que é lado, em vez de direcionar a tua energia, o teu tempo, o teu esforço na direção do que você quer, que é isso que faz toda a diferença. Né? Você, em vez de ficar perdendo tempo indo aqui, ali, perdendo tempo e energia, esforço, né? Trabalho em várias direções, é muito melhor você pegar e concentrar numa determinada direção, ainda que você corrija essa rota ao longo do caminho, tá? Porque isso é natural também. Saiba que isso vai acontecer, é importante que você saiba e tá tudo bem, porque é assim mesmo. Mas tenha claro aonde que você quer chegar, tá bom? E aí aquelas 3 palavrinhas lá do líder que você quer ser, de como que você quer ser visto pela tua equipe, elas vão te ajudar a entender onde você quer chegar. Mas coloca também empresa, coloca cargo, coloca em relação à tua família, monta a tua vida de onde você quer chegar e com detalhamento principalmente em relação ao teu trabalho, tá? A tua posição de liderança, em que cargo que você quer estar, por exemplo, tá? E aí, se você não tem, se tudo que eu falei aqui você nunca tinha parado para pensar, ou se tá tudo muito nebuloso ainda para você, você precisa acender um sinal vermelho, tá? Pelo menos um sinal amarelo aí para você ter atenção em relação a isso. Por quê? Muitas pessoas, muitas vezes, acabam seguindo a carreira de uma forma meio automática. Então, o que acontece muitas vezes com o líder? Não sei se é o seu caso, mas isso acontece muito, que é o seguinte, você tá lá, você é uma das pessoas da equipe, você é um excelente técnico ali, tecnicamente falando, né? Você realiza as atividades técnicas de uma forma muito boa, super competente, e aí você é promovido. E aí quando você é promovido, é uma situação totalmente nova, onde a técnica ela é importante, mas o fundamental é você saber lidar com as pessoas. E aí você pode ficar perdido. Geralmente acontece isso, né? Principalmente se você é de uma área mais técnica, por exemplo, engenharia ou TI ou alguma coisa assim, mais ligada à parte mais técnica. Na hora que você é promovida supervisora, coordenador, você simplesmente não sabe o que fazer com aquelas pessoas ali que agora estão na sua mão. Então, se você não tiver clareza do líder que você é hoje e de onde você quer chegar,
lidar com essa equipe vai ficar muito mais difícil. Então, o que eu te falo com todo carinho? Não espera a empresa investir em você, porque muitas vezes, infelizmente, a empresa não investe, né? A empresa não paga curso para você, não paga treinamento para você. Por quê? Ela só vai fazer isso, às vezes, para o cara que já é diretor. Na empresa em que eu trabalhei, acontecia coaching, por exemplo. Tinha coaching só para quem era alta gerência, tá? Gerente executivo ou diretor. Pra galera que já tinha, às vezes, a responsabilidade com um trainee, por exemplo, não tinha treinamento para essa pessoa. Pelo menos na época em que eu trabalhei lá, tá? Agora eu não sei como é que tá. Mas não tinha treinamento para essa pessoa. Então, às vezes você assume uma coordenação e a empresa não vai pagar um treinamento para você, mas vai te exigir. Então, eu conheço várias pessoas que decidiram investir elas mesmas no treinamento para justamente não ficar esperando pela empresa. E aí tem dois motivos. Porque você se importa com as pessoas da sua equipe, então você quer ser o melhor líder, você quer realmente fazer diferença na vida dessas pessoas, e aí por isso você procura uma capacitação, um treinamento, um curso para você e para você próprio, né? Porque a gente sabe como está o mercado. Então, se hoje você está empregado, ótimo, mas agarre esse emprego de todas as formas que você puder. Então, assim, quanto mais cursos, especializações você fizer, treinamentos de todos os tipos você fizer, melhor preparado você vai estar. Então, primeiro, você não perde o teu emprego, porque pensa comigo, se a tua equipe parar de render, a empresa não vai falar assim, ah, coitadinho, a gente não deu treinamento para ele, poxa, realmente o erro foi nosso. Eles não vão falar isso. Eles vão falar que você não soube gerenciar aquela equipe ali e vão tirar você e vão colocar outro no lugar. E ali você vai... Uma coisa que pode acontecer é você perder o teu emprego. Então você precisa estar preparado. E eu já vi várias pessoas, já conversei, eu entrevisto, né? Sempre que eu posso, eu entrevisto pessoas que de preferência já estão há mais tempo aí, são 10, 15, 20 anos de carreira, para pegar, né, conhecimento, para pegar experiência dessas pessoas, para poder transmitir para você, né? Eu já falei isso e vou continuar falando porque é uma prática que eu tenho, que eu gosto, que eu acho que agrega muito a mim e, consequentemente, eu posso agregar a você. E eu já conversei com várias pessoas aonde elas perceberam que assim, elas não tiveram esse cuidado com a carreira delas antes e só foram, por exemplo, estudar sobre liderança, só foram buscar determinados cursos, treinamentos, especializações, às vezes até coaching, depois que elas foram mandadas embora. Então, se você pegar, por exemplo, no LinkedIn, você vê vários relatos nesse sentido, de que quando eu fui demitido é que eu percebi que eu precisava me capacitar de tal forma, me preparar de tal forma, e aí é aí que a pessoa vai atrás. Então, o que eu quero te dar de conselho, né, ou de recomendação? Não espere ser demitido para ir atrás de capacitação para você. Não espere ficar mais velho para se arrepender do que você não fez. Não espere também ficar doente para cuidar da tua saúde, por exemplo, e para pensar na contribuição que você gostaria de ter dado. Então, não espera o tempo passar e as consequências virem para você aí pensar em cuidar da tua carreira, aí pensar em procurar treinamento ou estudar sobre o assunto. Se você hoje está num cargo de liderança e você não sabe como lidar com essa situação, vai estudar, vai procurar treinamento, procura ajuda, lê livro, enfim, vai atrás, porque primeiro é a tua carreira. Então, quanto melhor líder você for, quanto um coordenador melhor você for, um supervisor melhor você for, menos chance de você ser demitido, né? Primeiro. E aí, consequentemente, você também vai poder contribuir melhor com a carreira e com a vida daquelas pessoas com quem você se importa, que são as pessoas dali da tua equipe, tá bom?
E aí tem um último ponto aqui que eu quero falar com você, que é sobre uma forma bem simples assim de você fazer um plano de ação. O que é o plano de ação? É o teu plano para ir. No coaching a gente fala assim, de um ponto A a um ponto B, beleza? Então, em termos do que a gente... o ponto A e o ponto B pode ser qualquer coisa. Em termos do que a gente está conversando, o ponto A é o líder que você é hoje, com os teus talentos, o teu perfil, os teus pontos fracos, pontos fortes, a tua sabotagem, como você está hoje. E o ponto B é o líder que você quer se tornar. Aquelas 3 palavrinhas, o líder daqui a 10 anos, 1 ano, 5 anos e tudo isso que a gente conversou. O legado que você quer deixar, o que você quer construir, qual é o teu propósito com a tua carreira, com a tua família, tudo isso que a gente conversou aqui nessa live, tá? Então, identificado o teu ponto A, como você está hoje, teu ponto B, como que você quer estar daqui a um tempo, uma forma fácil de você fazer um plano de ação é você pegar esse caminho e dividir em 5 etapas. Então vamos só como uma suposição aqui. Hoje você é coordenador e você quer chegar a gerente, tá? Então imagina, o teu ponto A é coordenador, com tudo que você tem de bom e de ruim aqui como coordenador. E o teu ponto B é o gerente com tudo de bom, né, que é o que você vai focar, que você quer desenvolver e ser aquele gerente ali. 3 palavrinhas para esse gerente, né? 3 qualidades ali para esse gerente. Pega esse caminho e identifica em 5 etapas, ou seja, 5 grandes marcos, 5 grandes coisas que você precisa alcançar, tá? Então, por exemplo, eu preciso ter o curso X de gestão, eu preciso ter, sei lá, um mestrado, eu preciso ter não sei o que, e eu preciso ter... Identifica 5 coisas, 5 etapas, 5 passos, são os passos maiores que você precisa fazer para que, de forma que, se você está no ponto A e você faz o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, você chega no B. E aí, de novo, lembra que o plano vai mudar ao longo do caminho, mas você precisa ter um plano para começar a caminhar numa direção não aleatória, né? Numa direção que vai te levar a algum ponto. Então, assim, primeiro, o teu cérebro, ele para ele agir e para ele não ficar te levando, por exemplo, para outros caminhos, para assistir Netflix, para ficar jogando alguma coisa, para ficar fazendo outras coisas, o teu cérebro ele precisa entender aonde você quer chegar. Que aí é real isso, tá? É científico. Então você precisa entender aonde você quer chegar e quais são os pontos. Então na hora que você determina esses 5 pontos, você passa a mensagem para o teu cérebro de que aquilo é possível. Então ele não vai tentar te tirar dali. Na hora que você enxerga esses 5 pontos, e aí quais são esses 5 pontos? É algo que, né, é caso a caso, eu não consigo te ajudar muito aqui em relação a isso, mas pensa aí quais são as 5 etapas que você quer, que você entende que são necessárias para chegar lá no teu ponto B, porque aí na hora que você fizer isso, o teu cérebro olha e fala assim, beleza, tem um caminho aqui. Então se eu fizer isso, eu vou chegar lá? Vou. Beleza, então vamos lá. Aí ele faz. Aí a tua sabotagem diminui e tal, várias questões, e você consegue se colocar em ação mais fácil. Então é uma forma simples, e aí depois, cada etapa dessa maior, você pode ir subdividindo em mais 5, mais 5, mais 5, o quanto você queira. Tem algumas pessoas que só com essas 5 estão ok, tem algumas pessoas que são mais detalhistas e vão precisar detalhar um pouco mais cada uma delas. Mas se você conseguir colocar essas 5 etapas, você já vai ver um caminho para chegar lá. E vendo o caminho, você já vai conseguir tomar ações na direção de ser o líder que você deseja. Beleza? Me diz aí se ficou claro para você. Quem está ao vivo aqui, me dá um joinha aí se tá ok. Se essa live ela vai ficar 24 horas aqui no Instagram, então você pode encaminhar para alguém
que talvez você tenha lembrado de alguém, poxa, fulano, um amigo teu, beleza, obrigado, João. Um amigo teu que você se lembrou, que também tem um cargo de liderança, assim, que valeria a pena ele ouvir essa live, clica aí no botãozinho, encaminha para ele ouvir, porque vai ficar disponível 24 horas. Depois vai estar lá no YouTube, então se você está assistindo no YouTube também, pode encaminhar essa live para quem você acredita que precisa ouvir isso, para quem você acha que está um líder muito perdido, essa live aqui vai ajudar. Vai lá no canal do YouTube, vai na minha bio lá aqui do Instagram, tem link para o canal do YouTube, tem link para a lista de WhatsApp para você poder ser avisado sobre as lives e para depois você continuar recebendo conteúdo, para você também receber os áudios das lives, tá bom? Eu vou abrir caixa de pergunta, tô vendo aqui os avisos. Eu vou abrir caixa de pergunta, então qualquer coisa que você queira perguntar relacionada a essa live aqui, deixa lá na caixa de pergunta que depois eu consigo responder. Respondendo você, eu posso responder outras pessoas também, que às vezes podem não perguntar ou podem não ter visto a live. E a resposta à tua pergunta, ela vai ajudar com certeza. Além de ajudar você, ajuda mais pessoas. Então deixa lá se você tiver alguma dúvida. Deixa eu ver se eu avisei tudo. É isso, não deixa de assistir as outras lives se você ainda não assistiu, que vai te ajudar muito nessa clareza de quem você é hoje e de onde você quer ir, de que líder você quer se tornar, beleza? Obrigado a quem esteve aqui ao vivo, obrigado a você que está assistindo depois também. A gente se vê amanhã, sexta-feira, às 8h47 da noite, mais uma vez, tá bom? E para a 9ª live amanhã, e eu te aguardo aqui novamente, tá bem? Um beijo, até a próxima!